Esta é mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Campinas. Antes de iniciarmos as nossas reflexões sobre as mensagens do Mestre Jesus, façamos uma pequena prece. Que a paz e a serenidade do Mestre Jesus esteja com cada um de nós. Nestes momentos de reflexão, em que esses ensinamentos do Cristo devem ecoar em nosso coração. Que tenhamos o amparo da espiritualidade, para que essa mensagem do Mestre Jesus seja um farol forte na vida de cada um de nós. Que nós tenhamos sabedoria para conduzir as nossas ações, sempre pautados nas mensagens do Mestre Jesus. Graças a Deus. Essas palavras de conforto que nós temos no Evangelho são um bálsamo que nos permite momentos de muita reflexão e de muita paz, para que nós tenhamos uma encarnação tranquila, serena e com a nossa evolução. Nessa semana, nós vamos analisar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma tarefa não muito simples. O título deste capítulo é Sede Perfeitos. Vamos analisar e tentar entender o significado, segundo nós, da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, até que ponto podemos chegar nesta perfeição, nesta encarnação. O Evangelho do Mestre, com estas explicações, nos colocam em condições de entender qual é a nossa capacidade nesta encarnação para que nós tenhamos o melhor proveito possível. Como perfeição, nós temos o modelo máximo, que é Jesus. E essa perfeição de Jesus, nós teremos aí ainda mais encarnações para chegarmos. Mas estamos no caminho. Para nossa elevação moral, devemos ser pessoas de bem, e neste capítulo são elencadas alguns pontos importantes para as nossas reflexões. Por fim, analisamos as parábolas do Mestre, que sempre são aquela forma didática que o Mestre Jesus utilizou para nos mostrar o caminho nesta encarnação. Vamos começar a nossa análise vendo o que está lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vejam, diz Jesus: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que os têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem também os publicanos desta forma? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então vejam que Jesus nos mostra, com estas palavras muito firmes, como é o modelo de perfeição. Amar o próximo. Independente se são amigos, se são da família, ou se são aquelas pessoas que nós de alguma maneira, temos alguma diferença. Portanto,
este é o exemplo que Jesus quer nos passar de perfeição. Essas palavras, então, significam que nós, sim, temos condições de conseguir isso. Porque quando Jesus diz assim, amai os vossos inimigos, ele de fato está fazendo com que nós tenhamos o máximo da perfeição no que nós podemos enquanto estamos aqui. Ele nos coloca de fato um desafio, né? Que a primeira vez está muito difícil, ou talvez em alguns momentos até impossível num primeiro momento. Procurando algo profundo nessas palavras do Mestre, o que ele pede é para que nós enxerguemos a todos como irmãos que merecem o nosso respeito. No fundo, nos mostra a essência da perfeição. E essa perfeição é a caridade. Mas por que é a caridade? Pensemos. A caridade significa amor em movimento, a capacidade de amarmos. Amar todos, sem distinção, é a lição do Mestre. Nos fala sobre a virtude de enxergar em todos irmãos, que por algum motivo nos desagradam, por algum motivo temos as nossas diferenças, mas devemos amá-los. E essa é uma figura, algumas vezes, difícil de assimilarmos, mas são por etapas. Essa caridade com o nosso irmão, entender isto, é a base para tudo. Porque quando lembramos mesmo daquelas pessoas com as quais temos alguma diferença, como é que cada um de nós se sente? E a falta de caridade, ela nasce do egoísmo e do orgulho, que são a negação da caridade. Porque tudo o que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói ou, quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade. E quais são esses princípios? A benevolência, a indulgência ou perdão, o sacrifício e o devotamento. O amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, nos dá esse indício de uma superioridade moral. E nós vamos por passos. Primeiro não pensando mal, depois entendendo uma parte positiva mesmo dessas pessoas, depois amando, ou seja, tendo essa capacidade de olhar para qualquer irmão com ternura, com benevolência, com capacidade de enxergar ali alguém que está no caminho, junto com nós. Do que resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Então, isso nos dizem os Espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 17. E neste capítulo também, existe uma parábola muito interessante para que cada um de nós entenda em que ponto está. É a parábola do semeador. Porque todos nós temos condições de evoluir. Um pouco mais, um pouco menos, mas todos nós vamos estar evoluindo sempre, né? Nós temos essa capacidade e esta encarnação tem este papel, esta finalidade. Então o Evangelho, né, toda a sua sabedoria, nos mostra semente. Como se nós tivéssemos essa capacidade de fazer nascer em nós essa beleza que é o princípio colocado por Jesus. Está lá em Mateus capítulo 13. O mestre utiliza essa parábola do semeador para uma autoanálise. Para cada um de nós, faça esta análise. Vejamos aqui essa passagem lá, que está em Mateus.
Eis que saiu a semear, e quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outras caíram em pedregulhos, onde não tinha muita terra, e logo nasceram. Mas saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outras sementes, igualmente, caíram nos espinhos, e cresceram os espinhos, e estes afogaram. Outro, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto. O mestre, com isso, fechando essa parábola, ele mostra que cada um de nós é um tipo de terreno. Certamente nós queremos ser essa terra boa, essa capacidade de assimilarmos tudo que o Mestre Jesus nos ensina e com isso aplicar na nossa vida. É isso que cada um deseja. Agora, o Mestre, depois dessa passagem, ele explica cada um desses terrenos em que caem a semente. No caso, a semente são as passagens do Evangelho. Como é que cada um de nós está assimilando essas passagens? Porque continua o mestre dizendo: todo aquele que ouve a palavra do reino e não entende, vem o mal e arrebata. E o que se semeou no seu coração, este é o que recebeu a semente junto da estrada. Então aquelas sementes que caíram na estrada, as pessoas não entendem e não conseguem frutificar. Já aquelas sementes que caíram no pedregulho, são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem, até mesmo com gosto. Porém, ele não tem em si raiz. Antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuoso. E aquele que recebeu a semente em boa terra, foi uma boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto, ou seja, a aplica. Nós estamos num certo estágio de evolução e nós somos algum desse tipo de terreno. Certamente queremos ser terra boa, mas nem sempre conseguimos. Mas isso não deve servir de desânimo de forma nenhuma. É nessa busca permanente pela capacidade de entender a palavra de Jesus e aplicá-la no nosso dia a dia é que vem a nossa evolução. A parábola do semeador representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar esses maravilhosos ensinos do Mestre Jesus. Quantas pessoas, na verdade, para as quais essa palavra do Mestre não passam de letra morta, que a semelhança das sementes caídas nas pedras não produzem nenhum fruto. Portanto, isso são os Espíritos que nos dizem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mostra justamente essa necessidade que cada um tem de ser essa boa terra, de se esforçar mesmo para entender as mensagens do Mestre Jesus. E a partir de agora, comecemos a analisar aquilo que nós devemos ser. Vimos essas parábolas como inspiração, para que cada um consiga ser melhor. Mas melhor no quê? Na virtude. Porque nós precisamos exercitar as nossas virtudes. Analisando o livro Estude
e viva do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, ele nos mostra lá as virtudes, que podem ser somente aparentes, mas elas também podem ser fortes, né? Podem ser realmente verdadeiras em cada um de nós e não ilusões, né? Que podem ser levadas pelas ventanias, como diz lá no livro. Existem virtudes reais, que são metais preciosos do nosso espírito, que não se corrompem ante as lufadas das tentações humanas, sustentando a vida eterna. Então, palavras bonitas para que nos digam, que nos dizem direto ao coração, né? Que nós não nos percamos nas ilusões da vida. Todos nós já temos virtudes, nós já progredimos, né? Somos pessoas que já aprendemos bastante com a nossa vida, mas ainda precisamos aprender mais. E quais seriam essas virtudes? Né? Ser bom, humano, benevolente para com todos, trabalhador, sóbrio, sereno, ter a capacidade de se enternecer perante o próximo, ter fé em Deus, na sua bondade, justiça e sabedoria, temos esperança. E isso tudo são virtudes que nós podemos trabalhar em nós. Porque nós podemos, até mesmo com a nossa presença junto dos nossos irmãos, espalhar coisas boas. E sendo com isso distribuidores da mensagem de Jesus. De fato, essa capacidade de assimilação e aplicação é uma virtude, porque nos compenetramos, procuramos entender a palavra do Mestre. Então são essas qualidades do homem virtuoso, aquelas virtudes que precisamos desenvolver. Infelizmente, essas virtudes que todos temos em essência, que precisamos exercitar, como já foi dito, são quase sempre acompanhadas também de pequenas falhas morais, que as deslustram e enfraquecem, nos dizem os espíritos. Aquele que faz alarde da sua virtude, na verdade, não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, que também é uma virtude, a modéstia. E sobra-lhe o oposto da modéstia, que é o orgulho. Interessante notar que todos os homens virtuosos, eles mesmos ignoravam que eram virtuosos, dado esse desprendimento. Porque eles se guiavam pelas intuições, pelas inspirações de bons espíritos e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmo. Uma expressão interessante, esquecimento de si mesmo, ou seja, com uma visão em relação ao próximo. Este é um ponto a ser salientado. Quando esquecemos de nós mesmos, é quando vem um impulso que vai fazer enxergar em cada um irmão, independente das nossas relações de dia a dia. Para isso, nos cabe afastar de nossos corações o sentimento de orgulho, de vaidade, do amor próprio, que macula essas belas qualidades. Vejam que são instruções dos nossos amigos espirituais, e essas são aquelas virtudes que precisamos ter, para que sejamos homens de bem. Os espíritos, lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, traz o nome do ser mais perfeito que já tivemos aqui, que foi Jesus. Essa é a perfeição moral que nós temos. E ele é sempre um exemplo, né? Ele sempre nos dá o caminho,
o caminho para que cada um de nós consiga percorrer. Portanto, Deus nos ofereceu, né, o maior modelo possível. Vamos analisar Jesus, porque em tudo que ele nos apresenta, nos traz a certeza da justiça de Deus. Porque o verdadeiro homem de bem é aquele que entende e pratica a justiça de Deus. Ora, o que seria essa justiça de Deus? São as leis, o cumprimento das leis de Deus, as leis sempre permanentes em nossa vida, tanto as leis físicas quanto as leis morais. E Jesus nos trouxe estas leis morais, do amor e da caridade, em sua maior pureza. É aquele que interroga a sua consciência, aquele homem de bem. Ele consegue se questionar sobre os seus atos. Esse homem de bem, ele pergunta se de alguma maneira não cumpriu alguma lei moral, principalmente em relação ao próximo. Né? Se não cometeu algum deslize com relação a algum irmão. Se fez tudo o que poderia ser feito em função do bem. É ter atenção em todos os nossos atos, pensamentos, tá? Porque tudo tem reflexo, tem efeito. Não se deixar escapar voluntariamente aí uma ocasião de ser útil. Nunca nós devemos fugir dessas situações. Sempre, qualquer um de nós pode ser útil para os nossos irmãos. E ele tem essa capacidade porque ele conseguiu absorver a mensagem de Jesus. E ter fé e esperança, né? Trazer para o presente coisas positivas em relação ao futuro. E por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais e materiais. Então vejam a importância dessa visão do espiritual. Somos espíritos que usamos um corpo, que usamos a matéria para a nossa evolução. As dores da vida, né, elas vêm na direção de nos melhorar. Algumas vezes as coisas não acontecem como gostaríamos, mas a justiça de Deus está sempre presente. O que nos acontece é para o nosso bem. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Aqui passaremos por essas questões que envolvem questões principalmente de relação com os nossos irmãos e a aceitação das coisas difíceis pelas quais todos nós passamos. Mas nós devemos aceitar tudo isso sem murmurar, sem reclamar. Tudo faz parte da justiça de Deus. Esse homem de bem, né, ele faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, sem ter barganha. Faço isso para receber aquilo. Não. Eu faço isso porque eu vou me sentir melhor e eu sei que com isso eu vou estar melhorando. E tem aquela passagem, né? Paga o mal com o bem. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui. Esse é um homem de bem. Nos serviços que presta. Mas, dizem os espíritos, nas lágrimas que conseguimos fazer secar. Nas consolações que nós podemos levar para os aflitos. E este homem de bem é indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo, cada um de nós aqui, precisa dessa indulgência, desse perdão, porque nós também temos os nossos deslizes. Lembremos, né, até o que disse Jesus lá na parábola
da mulher adúltera: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Nós estamos aqui porque nós precisamos melhorar e aprender. Nós precisamos estudar, refletir, mas principalmente viver, porque é dessa vivência que conseguiremos ter a nossa evolução espiritual. E chegamos finalmente a um tema muito próximo de cada um de nós. Nesse capítulo 17 está lá um item sobre os bons espíritas. Porque o espiritismo, ele aprofunda, né? Ele esclarece as mensagens de Jesus, trazendo todas aquelas máximas para o nosso dia a dia. E aí tem uma passagem muito bonita lá que diz: olha, um espírita, no fundo, é um cristão. É um cristão. Então nós somos cristãos. O espiritismo, na verdade, não criou nenhuma nova moral, né? Mas ajuda a que cada um de nós compreenda o que Jesus nos trouxe. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, temos as máximas morais de Jesus. E isso, quando nós conseguimos realmente nos compenetrarmos, né, entender isso, isso nos traz consolo, nos traz tranquilidade diante das situações da vida. Para alguns, os laços da matéria estão ainda muito tenazes, né? Muitas pessoas ainda estão ligadas à matéria, né? E isso nos dificulta muitas vezes esse aprendizado. É como se fosse um nevoeiro que fica nos envolvendo e impede essa visão do infinito, nos dizem os espíritos. E é por isso que não conseguem romper, muitos de nós, facilmente, com alguns gostos que nós temos, com alguns prazeres que não são tão úteis para cada um de nós, alguns hábitos, né? Não compreendemos algumas vezes o melhor caminho, porque não aplicamos de maneira adequada as mensagens de Jesus. Uma outra coisa, né? A crença na existência dos espíritos, do mundo espiritual e mesmo da reencarnação, se não forem de fato compreendidos, né, não vai modificar ninguém. Então os espíritos nos chamam a atenção lá nessa parte lá do capítulo 17. Né? Nós ainda deixamos essas tendências instintivas nos fazerem caminhar não por caminhos para a nossa evolução. Portanto, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Que beleza! Temos assim uma visão completa de como nós devemos ser. Essa é a preleção de hoje para nossas reflexões sobre a nossa conduta diante de cada situação pelas quais nós passamos, tendo essa visão clara de que o Evangelho de Jesus nos fortalece. Façamos agora as vibrações. Neste momento, vamos pensar em outras pessoas, em outras situações. Vamos vibrar por aqueles que estão em aflição, aqueles que estão passando por problemas. Vamos vibrar pelos doentes, aqueles que estão nos hospitais. Vamos vibrar pela nossa família, que nós continuemos firmes no caminho de Jesus. Vamos vibrar pelo nosso país, que siga por caminhos cada vez melhores. Fiquemos todos em paz, sempre entendendo que a mensagem do Mestre Jesus é fundamental na nossa vida, que ele seja esse farol forte nos caminhos difíceis pelos quais nós passamos.
Paz e bem a todos.